Silenciar a mente também faz parte do processo. Em um mundo onde a gente vê notícias a todo momento, onde nós como empresários estamos em busca de algo novo, de algo melhor a todo momento, muitas vezes não se percebe que é na ação que os resultados eles acontecem. Então existe o tempo de estudar, existe o tempo de aplicar. Existe o tempo de você colher, de você plantar e de você colher. Assim como existe o tempo de você buscar por conhecimento, mas existe o tempo de você absorver aquele conhecimento, de você colocar ele em prática. E muito pelo contrário do que se imagina, né? Eu deveria tirar um dia todo da semana para absorver tudo que eu vi na semana. Muito pelo contrário disso, é algo que a gente pode colocar na nossa rotina diária. Imagina quão bom que seria se você, a partir de hoje, todos os dias, buscasse por mais conhecimento, buscasse por evolução, mas tivesse um momento específico do teu dia em que você absorve tudo que está acontecendo, em que você se permite não ficar com o celular na mão, em que você se permite, nesse momento, não estar ouvindo nenhum podcast, não estar ouvindo nada ou vendo nada, mas apenas você no seu momento. Às vezes até é loucura imaginar, né? Como assim, Dani? Na rotina que eu tô. Mas vai falar a verdade. Nos dias que a gente tá hoje, às vezes até lavando louça não se consegue ficar quieto por um momento. Às vezes até almoçando não se consegue aproveitar aquele momento. E a nossa dose do dia de hoje, ela vem para dar uma equilibrada nessa nossa loucura da rotina do dia a dia do empreendedor. E isso não simplesmente acontece, mas é um movimento que nós mesmos fazemos. E a colheita disso, o sentir disso, só quem faz sabe como é. E eu digo por quê? Porque eu oscilo entre os dois. Então, quando eu percebo, eu tô indo para um lado de o dia todo, estímulos a todo momento, aprendizado a todo momento, transbordo a todo momento, mas se eu não tenho que seja meia hora no dia em que eu vou dar uma acalmada, chega no final do dia tu tá como? Às vezes não consegue nem dormir direito. Então hoje eu te desafio a colocar isso na tua rotina. Porque eu, Dani, percebo quanto isso faz de diferença para eu chegar nos meus resultados. Porque a todo momento a gente quer mais, a gente quer melhorar, quer lapidar tudo que está acontecendo. Mas peraí, quando a gente silencia a nossa mente para ver o que realmente faz sentido para nós, o que não faz, por qual caminho realmente eu quero seguir, qual eu não quero tanto assim seguir. E é nesses momentos em que a intuição vem, é nesses momentos em que insights, ideias surgem. E é nesses momentos, muitas vezes, que a gente também permite ouvir a voz de Deus, ouvir a voz lá do alto. Então, quando a gente está apenas ouvindo o que os outros estão falando e não se coloca de forma intencional nesse momento, você junta um pouco de uma informação, um pouco de outra informação, um pouco de uma notícia do que está acontecendo no mundo. E aí você se vê muitas vezes com aquela sobrecarga mental, mas uma sobrecarga mental de opiniões de outras pessoas, de sugestões de outras pessoas. E quando você para ouvir você mesmo, sendo que muitas vezes uma grande virada de chave, uma grande ideia, um grande projeto vai surgir de dentro de você. É claro que todos os dias, eu sou uma pessoa que sugiro que todos os dias você esteja em busca de mais conhecimento, esteja em busca de melhorar. Acompanhe pessoas que vão levar para o resultado que você busca, que vão te motivar, te incentivar muito e não pelo contrário. Mas você precisa ter um momento seu com você mesmo. E qual que vai ser esse momento do dia? Muitas vezes a gente deixa para o final do dia acontecer isso, mas aí passou o dia, fez tantas coisas, muitas coisas no modo automático, chega no final do dia e se sente sobrecarregado mentalmente.
até descansa, até dorme, mas acorda cansado mentalmente. Teve um dia que eu percebi isso de forma consciente, que eu estava muito cansada mentalmente, uma sobrecarga mental mesmo, uma overdose de informações. E aí nesse dia eu percebi, peraí, onde que eu vou parar desse jeito? Com uma overdose de informações e não conseguindo agir. Eu lembro que eu queria muito fazer as coisas, mas eu não conseguia me colocar em movimento. E justamente por ter tantas janelas abertas na minha mente, que eu não conseguia focar em uma. Eu não conseguia agir. E se mais alguém de vocês já passou por isso, pode confirmar. É assim que acontece. Quando você tá com tanta coisa em mente, você não consegue muitas vezes agir, você se paralisa. Então, peraí. Quer dizer que se eu focasse em uma coisa por vez, eu conseguiria fazer? Sim. Se eu fechasse uma janela de preocupação ou de ideia que eu não vou aplicar nesse momento, quer dizer que essa energia que eu estava colocando aqui, se eu colocar ela em outro lugar, que eu tô realmente executando, que faz sentido para mim no momento, eu vou ser mais produtivo? Vai. Quer dizer que eu não preciso já acordar com uma sobrecarga mental? Não. Só que é uma decisão. É uma decisão de tirar do mental e colocar no papel, colocar na agenda. Porque senão, você acorda o dia já sobrecarregado mentalmente. Hoje, enquanto está acontecendo a dose do Café de Milhões aqui ao vivo, nós estamos numa segunda-feira. Tu consegue já controlar o que vai acontecer lá na sexta-feira? Não. Mas tu consegue colocar na agenda? Você consegue fazer no dia de hoje, talvez tudo que esteja na tua mente? Você tem uma ideia de começar algo novo, mas você quer manter a constância no que já faz. Você quer planejar um próximo mês muito bom, mas você tem que agir no mês que você está ainda. Então você quer muitas vezes viver no futuro, mas precisa viver no presente. E eu consigo controlar o que vai acontecer no mês que vem? Na sexta-feira? Talvez até na sexta-feira você teve uma ideia bem diferente. Então a gente só consegue controlar o hoje. Mas para isso uma decisão precisa ser tomada. Em você mesmo tirar essa sobrecarga mental. E isso é de forma muito intencional, muito consciente que acontece. Então como eu, Dani, faço, tá? Tem momentos, gente, que assim, ó, eu levo o início do dia ao final do dia, fazendo, não paro um minuto e tá fluindo, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas quando eu percebo que eu tô ficando mentalmente sobrecarregada, aí eu preciso colocar na minha agenda, de forma muito intencional. Que seja das 12 às 13 horas que eu não vou encostar no meu celular. O horário do meio-dia é um horário que funciona pra mim, tá? Talvez para você seja um outro momento durante o dia. Mas se colocar de forma intencional. Então tem semanas que eu não sinto tanto a necessidade. Só que como é bom, né? Quando você se permite ouvir seus próprios pensamentos, absorver tudo que está acontecendo. E quando eu me vejo entrando novamente numa sobrecarga mental, que eu sou uma pessoa que está buscando a todo momento, buscando inovar, buscando melhorar. Então quando eu percebo, peraí, hoje é o dia daquele alívio mental que eu preciso. E aí eu me coloco de forma intencional. Que seja meia hora do dia. E aí você imagina, Dani, mas se um cliente chamar, se alguém chamar nesse tempo, meia hora. Realmente, será que a pessoa não esperaria meia hora para você responder? Às vezes, meia hora do teu dia você está fazendo outra coisa e não consegue responder no momento também. E quando você está bem, o seu negócio vai bem também. As coisas, elas fluem melhor também. Então, tem momentos e momentos dentro da nossa empresa, tem momentos e momentos no nosso mental também. Mas é você também ter essa alta percepção de quando isso acontece. Na página 92, que é a nossa dose do dia, diz bem assim: silenciar a mente também faz parte do processo. Em um mundo rodeado por informações, notícias e ideias que surgem a todo momento,
podemos muitas vezes nos sentir bombardeados de pensamentos e até sobrecarregados mentalmente. Isso é comum acontecer, mas não é normal permanecer nesse cenário. Saber reconhecer esses momentos e silenciar por um período de tempo para absorver tudo o que está pensando, projetando ou sentindo é o que te manterá no caminho e o que te fará pensar em um plano de ação. Ou seja, quando eu estou apenas buscando ideias, apenas buscando conhecimento, apenas colocando coisas para dentro da mente, eu não consigo agir nesse momento. Então, sabendo disso, tem um momento de aprender, tem um momento de aplicar. E como tu pode fazer isso de forma ainda mais intencional na tua rotina? Colocando horários. Qual é o horário em que eu vou absorver? Todos os dias eu tô aqui 9 horas da manhã no Café de Milhões. O que é o Café de Milhões? É uma live onde a gente fala sobre mentalidade, propósito e avanço. Então são coisas que eu já vou me questionar. São coisas que eu vou querer uma mudança, que eu vou querer melhorar, me lapidar todos os dias. Então quer dizer que se durante a live eu já perceber o que é que eu posso melhorar, lapidar na minha mentalidade, no meu ser, nas minhas ações e já colocar isso no papel, então eu não pego isso como uma sobrecarga mental, mas eu pego isso como uma decisão que vai me levar para os meus objetivos. E justamente por isso, no nosso devocional sempre tem espaço aqui do lado para você anotar essas decisões. Agora, Dani, eu vou estudar um curso. Eu vi um vídeo em que ele fala sobre algo que eu quero aplicar na minha empresa também. Da mesma forma, pode ser mais uma sobrecarga mental ou pode ser algo que vai te levar para o teu objetivo. A sobrecarga mental vai ser assistir aquilo, ver aquilo e ficar remoendo aquela informação. É uma sobrecarga. Agora, se eu assistir aquilo, se eu aprendi algo e eu já colocar em prática, eu transformo em resultado. Não consigo colocar em prática no dia de hoje, então eu vou anotar e quando eu vou colocar em prática. Apenas de você anotar o que é que precisa ser feito, o que é que você quer fazer e colocar uma data para aquilo, já te traz menos sobrecarga mental. Já não é mais algo a mais para uma overdose de informações, mas sim algo a mais para resultados que você queira. Percebe como é simples quando a gente fala assim? Então, eu aprendi algo novo, quero mudar alguma coisa? Se eu consigo fazer agora, já vou colocar em prática agora. Se eu não consigo, cara, eu vou colocar na minha agenda. Ou se eu não faço ideia de quando eu vou executar isso, eu vou colocar num post-it, eu vou colocar num papel, eu vou anotar em algum lugar. Porque senão, mesmo não fazendo nada, mesmo não fazendo nada no teu dia, você se sentiria cansado mentalmente. Então percebe como é um ambiente mental no qual nós mesmos nos colocamos ou não? Então é uma decisão. No empreendedorismo, por exemplo, somos impulsionados a estar em ação o tempo todo, sempre se atualizando e melhorando. Mas existe o tempo de aprender e aplicar. Nesse caso, se apenas estudar, pesquisar e imaginar o que pode fazer e não agir, apenas irá gerar sobrecarga mental. O segredo está em aprender, silenciar e entender o que precisa ser feito e então ir para a ação. Então, a todo momento que você viu algum conteúdo que você quer aplicar, aprendeu algo, precisa ter esse momento de silenciar a mente. Esse momento ele pode durar horas, ele pode durar segundos. Por exemplo, eu vi alguém postando algo no Instagram, algum conteúdo que agregou, que eu quero executar aquilo, que eu quero aplicar aquilo. Eu já saio aplicando sem me questionar se está de acordo com os meus valores, sem me questionar se aquilo vai ser bom a longo prazo ou eu só saio aplicando. Então, quando nós vemos algo e logo queremos colocar em prática e não nos questionamos quanto àquilo, talvez te tire do caminho.
talvez te tire dos resultados que você realmente quer. É aquilo que eu sempre falo, do exemplo do ponto A para o ponto B, né? Então você está aqui no ponto A, o ponto B lá na frente é o teu objetivo. E aí surge, alguém te traz uma nova ideia, alguém te traz outra ideia e você vai desviando para a direita, para a esquerda o tempo todo. Assim você distancia mais o tempo daquele teu objetivo. E da mesma forma, a gente tem que se questionar com tudo que aparece nas redes sociais. Alguém foi lá, trouxe um hack de Instagram para você aplicar. E aí você aplica aquele hack pensando apenas no algoritmo, não pensando no teu posicionamento, não pensando no a longo prazo, se aquilo vai se sustentar. Se eu chegasse hoje e te dissesse assim, ó, não tá vendendo? Aplica todos os meses essa estratégia aqui que é de promoção. Vai se sustentar a longo prazo se você trouxer só promoção o tempo todo na tua comunicação? E não pensar no teu posicionamento, em agregar valor ao teu produto, em como você divulga, como você gera o desejo de compra nas pessoas. Tu percebe que a curto prazo até funcionaria, mas é a longo prazo. E é isso que a gente consegue perceber apenas quando silencia a mente. Quando você consegue silenciar, seja por segundos, por minutos, por horas, tu vê o que faz sentido para você. O que está alinhado com o teu propósito, com os teus objetivos, com a tua colheita. E quão bom é quando a gente consegue silenciar logo no início do dia. Hoje você tem se permitido se dar esse presente, ter esse presente todos os dias? Esse presente de iniciar o dia ser apenas você e Deus. Pedir direto à fonte, sentir direto com a fonte. O que é para você, o que não é para você. Qual é o seu próximo propósito, objetivo, realização? Qual não é o momento? Porque senão a gente vai fazendo, e quando percebe, colocou energia em algo que não era para colocar naquele momento. E isso a gente consegue apenas silenciando a mente. E aí você pode fazer isso num sábado e no domingo, ou você pode fazer isso todos os dias. E aí todos os dias você é mais intencional no que você faz, mais estratégico no que você faz. E eu sempre falo pra vocês, né? Eu trago coisas aqui que eu já passei na pele, que eu já vivi, que eu já experienciei também. E a todo momento que eu me percebo entrando no modo automático de novo, onde eu não tenho os meus questionamentos, eu não tenho os meus pensamentos e apenas eu estou comparando o que todo mundo está fazendo no mercado, nesses momentos é quando eu mais me sinto exausta, cansada, mas não é nem fisicamente, é mentalmente. E aí eu percebo que é hora de eu voltar para o eixo, de eu voltar para o centro. Peraí, o que eu realmente quero? O que o meu ser realmente quer? Para que a minha empresa realmente existe? O que será que Deus realmente quer que eu faça e que eu não faça? Qual realmente é o meu propósito nessa terra? Qual é realmente o meu propósito na minha empresa? Por que Ele me permitiu que eu tivesse um CNPJ? Por que exatamente nessa área? Qual será que é o meu chamado? Qual será que é o teu chamado? Tu percebe como é muito mais profundo do que o hackzinho do Instagram. Uma ideia aqui. Alguém sugeriu que eu fizesse uma coisa. Então você para de abrir várias janelas, várias hipóteses e você tem muita clareza do que é para você fazer, do que não é. Se é o momento agora ou se não é o momento agora. Tu percebe que quando você tá mais centrado no teu eixo, quando você tem mais clareza de quem você é, por que você faz o que você faz, você consegue ser mais constante, fica mais leve, mas principalmente você não tem essa sobrecarga mental e você consegue agir, você consegue manter. Porque um turbilhão de pensamentos, às vezes você não deixa executar nenhum desses pensamentos. Então é sobre ser mais intencional, é sobre ser mais estratégico.
tá? Isso é algo que eu sempre falo para os alunos. Não é a quantidade que você posta, mas o como você posta. Não é apenas o que você vende, não é apenas ser bom, mas precisa parecer bom. Então é sobre ser intencional no que você faz. E quando isso é carregado de uma verdade, carregado de um propósito e um de querer fazer, aí você sustenta. Aí você sai daquele modo automático, daquele modo pesado, daquele modo que as coisas não fluem, às vezes até as vendas não acontecem, e você vai para um lado muito mais gostoso, muito mais prazeroso, em que as vendas, elas são mera consequência do que já está acontecendo. E estratégias existem inúmeras, estratégias de venda, o que você vai levar para a venda, mas precisa ser acompanhado de uma verdade. Precisa ser acompanhado de você se sentir bem fazendo aquilo, de você querer fazer aquilo. E aí você só vai sentir isso se está alinhado com o teu centro, com o teu ser. Inclusive agora, após aqui a nossa live do Café de Milhões, a gente já vai entrar ao vivo para falar sobre estratégia. Toda segunda-feira a gente seleciona uma das estratégias prontas. Depois, caso alguém de vocês não tenha ainda, são estratégias pro ano todo, depois vai para qualquer post, qualquer story meu do Instagram, vocês conseguem acessar. São estratégias de venda prontas. Então, a questão de como levar para venda, como se manter constante com ideias do que postar, vocês têm na palma da mão todos os dias. Chega literalmente na palma da mão de vocês, para todo o Brasil. Mas precisa ser acompanhado de algo que você queira fazer, que você queira manter. E aí não pode se sair desse eixo, desse centro. E quem é que está nesse centro, nesse eixo? A tua essência. O porquê você faz o que você faz. Por quem você faz o que você faz. Quem ganha quando você ganha, quando a sua empresa dá certo. Quem são essas pessoas? Que você pode imaginar, que você pode ver, porque é infinitamente maior. E principalmente, se está alinhado com o teu propósito, se está alinhado com os planos que Deus tem preparado para ti, aí as coisas fluem de uma forma assim, ó, maravilhosa. Existem desafios da mesma forma, existem aflições da mesma forma, mas as coisas fluem de uma forma diferente. E você consegue se manter, você quer mais daquilo. E aí o contrário acontece. Ao invés de você se cansar mentalmente, você pode até cansar fisicamente, porque você ama fazer aquilo, você quer fazer mais aquilo, mas o mental, ele tá em dia. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer que é: se custa paz, é muito caro. Então tem coisas que vale a pena você fazer, tem coisas que não. E às vezes as mais difíceis, as mais desafiadoras, você pode encontrar paz no meio disso também. Às vezes numa rotina turbulenta, em muitas coisas acontecendo, você consegue encontrar paz no meio a esse turbilhão de pensamentos, sentimentos, ações. Mas você só encontra essa paz, só consegue se manter constante se você não esquecer da tua essência, não esquecer por que você faz o que faz e de você não se desconectar com a fonte, em quem sabe de todas as coisas. Pra gente finalizar a nossa dose do dia, do nosso Café de Milhões, vamos pedir pelo nosso dia, pedir pelo entendimento dessa dose. Então, se você puder, com o que você está fazendo, feche os teus olhos nesse momento e toma 3 respirações bem profundas. Fecha os teus olhos, respira mais uma vez, bem profundo e solta. Meu Deus, hoje, a partir dessa dose do dia, nós queremos o entendimento
e a sabedoria para conseguir ver o que é que realmente a gente deveria seguir nesse momento, aqui e agora. Qual que é o plano para a nossa vida? Qual que é o plano para a nossa empresa? Ao mesmo tempo que a gente quer ter essa clareza, nós precisamos também o agir, o se colocar em movimento. Então, que de uma forma muito clara, todos os dias, a gente possa perceber qual é o plano de ação do momento e se colocar nesse movimento. E nós não queremos, meu Deus, seguir apenas pelas nossas vontades, apenas pelas nossas ideias, mas nós queremos seguir pelo que o Senhor tem preparado para nós. Porque nós sabemos que é muito mais leve, é muito melhor e a colheita é infinitamente maior. Se for mais desafiador esse caminho, nos dê força, nos dê entendimento, sabedoria para lidar com tudo. Porque a gente sabe que quando é pelo que tem preparado para nós, pela vontade do Senhor, o Senhor vai nos lapidando, vai nos melhorando dia após dia. E hoje nós pedimos sabedoria e entendimento para conseguir ver qual que é esse processo, passar por esse processo. Sabemos que tem dias de colheita, mas tem os dias de plantio. E que venha de uma forma muito clara qual que é esse plantio, no que vale a pena realmente, a curto, médio, mas a longo prazo, colocar a nossa energia, colocar o nosso foco. Nós sabemos que somos seres espirituais com experiência humana aqui nessa terra, mas a gente quer colher o melhor que está preparado para nós. Então, dessa forma, nós te pedimos sabedoria e entendimento para colocar a nossa energia no que realmente vai levar para essas colheitas. A Ti nós entregamos o nosso dia, a Ti nós entregamos a nossa empresa e a Ti, meu Deus, nós entregamos esses nossos momentos do silenciar. Que sejam segundos, que sejam horas, mas que o entendimento ele venha de uma forma muito clara para aí a ação acontecer. Esteja presente conosco em cada segundo do nosso dia, em cada segundo da nossa semana. Que seja uma semana muito abençoada, que seja uma semana muito produtiva, cheia de grandes colheitas. Amém? Amém. Hoje nós falamos sobre a página 92 do nosso Café de Milhões. Silenciar a mente também faz parte do processo. E depois de silenciar a mente, depois de ter o entendimento, a gente vai fazer o que precisa ser feito, né? Então, hoje, nós falamos da página 92 e caso você não tenha ainda o seu devocional do Café de Milhões, ele está com frete grátis para todo o Brasil. É só comentar a palavra café em qualquer story, em qualquer post meu, que já chega no teu direct.